Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não me conhece, não conhece o meu trabalho, considere então a assistir esse vídeo. Se você gostar, aí se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por um acaso você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos de histórias. Mas antes peço desculpas se eu estiver um pouco rouca, pois a minha garganta está ruinzinha, valeu? Desafio das Três Irmãs. As irmãs atrevidas que duvidaram de uma certa velhinha e até lançaram um desafio. Mais tarde foi aquele salve-se quem puder. Na antiga Ourém, assim como em muitas regiões do Pará, em certo horário a energia elétrica era cortada e a cidade ficava completamente às escuras. Era quando os mortos pagavam penitência e os vivos amaldiçoados cumpriam seus fados. Três irmãs inseparáveis protagonizaram essa história. Elas moravam na rua principal e adoravam sair para farros finais de semana. Era Mundica, Tonica e Nath. As sextas-feiras para elas eram sagradas, não porque tinham que realizar algum rito religioso, não. Era porque era o dia que elas caíam na gandaia, dançavam e namoravam, nenhum problema quanto a isso. Mas em uma determinada sexta-feira, caçoaram do sobrenatural. E o riso terminou em choro. No retorno para casa, após as irmãs se divertirem, fizeram o costumeiro percurso de volta. E era de lei cruzarem com Dona Zefa, uma velhinha corcunda que morava na mesma rua e nunca era avistada durante o dia, ficando com sua casa o tempo todo fechada. Durante 3 finais de semana seguidos, Nath, Mundica e Tonica encontraram Dona Zefa com vestido preto surrado, fazendo o percurso contrário aos delas. Nath, a mais boca de jambu das irmãs, sempre lhe abordava: "Onde a senhora vai essa hora da noite, Dona Zefa?" No que respondia a velhinha: "Vou cumprir minha sina, minha filha." "Que sina, Dona Zefa? Volte para casa para dormir. Já passa da meia-noite." Esses encontros com esses mesmos diálogos duraram mais 2 finais de semana seguidos. No último deles, Nath, ainda mais curiosa, teve a audácia de perguntar na lata: "É verdade que a senhora vira Matinta Pereira?" E a pobre velhinha respondeu: "Sim, minha filha, esta é minha sina. Todas as sextas-feiras, depois da meia-noite." Nath soltou uma gargalhada zombeteira e afirmou: "Mas quando já? Eu é que não acredito nessa besteira de Matinta Pereira." E chamou as suas irmãs e juntas elas propuseram um desafio: "Se a senhora for mesmo quem diz que é, apareça hoje à noite dentro de casa, transformada em Matinta Pereira,
e nós três te damos cada uma um rolo de fumo. Dona Zefa ficou calada, olhou para o chão e continuou seu caminho. Quando Mundica, Tonica e Nath chegaram em casa, fecharam portas e janelas com trancas. Deram 3 voltas nas chaves das portas da frente e dos fundos também e foram dormir. Lá pelas 3 horas, acordaram com suas redes balançando alto. Um odor horrível de tabaco exalou e no meio do quarto se depararam com um ser todo preto, com asas imensas, abrindo e fechando. E logo disparou um assovio tão forte, mas tão forte, que quase ficaram surdas as meninas e com dores de cabeça intensas por 2 longos dias. A casa se encontrava toda aberta, portas e janelas escancaradas. O único compartimento fechado foi o quarto de seus pais. Só tiveram a reação de saltarem da rede e correrem apavoradas em direção à porta da rua. O ser negro voou pelo corredor da casa em direção à porta dos fundos, sumindo então na escuridão do quintal. As irmãs passaram a noite em claro, sem piscar os olhos, e quando clareou o dia, quando acharam que poderiam descansar, a grata surpresa. Dona Zefa batendo na porta. Acreditam agora? Vim pegar o prometido. Cadê meus 3 rolos de fumo? Ficaram que não passava uma agulha. Trancaram o fiofó. Tiveram que se coçar e arrumar o prometido, sentindo os olhos de Dona Zefa perfurando suas almas, como facas afiadas, ostentando agora uma aparência imponente. Nem parecia a pobre velhinha coitada. Quando voltaram com os 3 rolos de fumo, Dona Zefa sorriu, revelando dentes pontiagudos e amarelados, e disse: a curiosidade matou o gato. Sua voz soou como um vento frio, de arrepiar a pele, e seguiu seu rumo, deixando as 3 irmãs palermas e arrependidas. A partir daquela noite, Mundica, Tonica e Nath nunca mais caçoaram do sobrenatural e de vez em quando ainda ouviam um fino assovio no quintal e o odor de tabaco no ar. Era a presença sinistra de Dona Zefa por perto, vigiando cada palavra das 3 irmãs para ver se elas não iam se meter a besta mais uma vez. Relato de Adevaldo Fonseca por Paravisagento. E aí, aterrorizados, gostaram da história? Nunca dá certo mexer com o sobrenatural. Zombar, então, ixi. Vamos para a próxima de hoje? A última viagem da Maria Fumaça. Diziam que a estrada de ferro Belém-Bragança, inaugurada no ano de 1884, era tão assombrada que quase foi um trem fantasma.
Muitos causos se perderam no tempo e precisam ser resgatados. Há muito tempo, ainda na época em que a famosa Maria Fumaça rugia pelas ferrovias, um vigia solitário guardava a estação de Marituba. Ele era conhecido por colecionar histórias de visagens que se teciam ao longo da estrada de ferro. Eu ainda, um rapaz naquela época, me deleitava em ouvir as histórias que ele me contava com os olhos arregalados e o coração palpitante. Tão logo a maior ferrovia da Amazônia foi desativada, no ano de 1965, no dia em que as estradas modernas e coletivos de viagem tomaram o lugar daquela velha e nobre Maria Fumaça. O vigia me contou uma última história. Foi um dia após o fechamento da ferrovia, quando o vigia fazia sua ronda noturna, contemplando a Maria Fumaça que jazia parada, como um monstro adormecido. Ele pensou em todos os sonhos que aquela locomotiva levava em seus vagões, em todas as pessoas que iam e vinham, em todas as histórias que se conectavam ao longo daquela estrada de ferro. Ao se afastar e sentar em sua guarita, tentando imaginar o que seria do seu emprego no dia seguinte, foi então que ouviu o soar da sirene da locomotiva e o barulho da engrenagem do seu motor, quebrando o silêncio poderoso da noite. Seu coração disparou e ele correu até lá. E, para o seu espanto, a Maria Fumaça estava dando partida, ressuscitada, soltando faíscas e fumaça, enquanto seu som agudo cortava o ar noturno. Ele saiu correndo, impulsionado por uma mistura de curiosidade e terror, para ver quem era o condutor daquela viagem macabra e mandar o tal parar, né? E quando ele alcançou sua cabine, ficou paralisado, como uma estátua de gelo, diante do vazio absoluto. Olhou e não havia ninguém, enquanto a Maria Fumaça avançava como uma aparição medonha. Ele viu silhuetas fantasmagóricas de pessoas que amavam a Maria Fumaça, mas que, por cruel destino, haviam partido para o além. Naquela noite, a Maria Fumaça deu sua última viagem, a derradeira jornada para o reino das sombras, levando as saudosas almas penadas que tanto apreciavam viajar por seus 222 quilômetros. E a Maria Fumaça parou definitivamente e passou a ser chamada de locomotiva fantasma. A maioria pensava que era em razão do seu abrupto fim e esquecimento. Entretanto, o vigia e agora eu sabíamos o seu real significado. Dizia-se que em dias de lua cheia podia-se ouvir a sirene da Maria Fumaça avisando sua partida, mas nunca mais saiu do lugar. E pelos anos de seu abandono,
Se ouvia a sirene como um lamento fantasmagórico de um tempo que não voltaria mais. Relato José da Silva por Paravisagento. Já imaginaram aterrorizados? Uma Maria Fumaça fantasma. Nesse mundo tem de tudo. E no outro também. Vamos para o próximo de hoje? A Noite do Lobisomem em Rio do Meio. O desafio do destemido Parajós para salvar a sua vila das garras e dentes da medonha besta fera da floresta. Era uma noite sem lua no vilarejo de Rio do Meio, no município de Augusto Correia, Pará. O vento soprava úmido e quente, carregando o cheiro salgado do rio e o som distante das águas batendo nas margens. As casas de palafita erguidas sobre o chão alagadiço rangiam com o peso dos anos e as lamparinas tremeluziam, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Os moradores, acostumados ao silêncio da mata, estavam inquietos. Haviam semanas que os galos não cantavam ao amanhecer. Os cachorros uivavam sem motivo e um cheiro acre como de enxofre misturado a pelo de cachorro molhado pairava no ar. Tudo começou com boatos. Primeiro foi o sumiço das galinhas do seu Zeca, o pescador mais velho da vila. Depois, os porcos do terreiro da dona Raimunda apareceram despedaçados com marcas de garras que nenhum bicho conhecido podia deixar. Os mais velhos cochichavam sobre o encosto, uma força maligna que rondava as matas do Pará desde o tempo dos avós. Mas ninguém queria acreditar, até a noite em que um grito ecoou. Era meia-noite quando o som rasgou o silêncio. Um uivo gutural, mais animal que humano, que fez as crianças se encolherem embaixo das redes e os homens pegarem suas espingardas. Parajós, um morador quieto e respeitado, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de tanto manejar o remo, foi o primeiro a sair de casa. Ele carregava sua garrucha velha, herança do pai, e um terço de madeira pendurado no pescoço. Se for bicho, eu mato. Se for coisa ruim, Deus me guia, disse ele com a voz firme, mas os olhos inquietos. Na beira do rio, sob a luz fraca de uma fogueira que os pescadores haviam deixado, Parajós viu a criatura pela primeira vez. Era imensa, mais alta que 2 homens, com pelos negros e eriçados, cobrindo um corpo musculoso. Os olhos brilhavam como brasas, e as presas longas e amareladas, e delas pingavam saliva. Mas não era um lobo comum, nem uma onça treslocada. Era um lobisomem, uma das lendas que os pajés contavam nas noites de festas, quando o tambor ecoava e o carimbó animava a vila. Parajós disparou. O estampido da garrucha cortou a noite, mas a bala
ricocheteou no peito da fera, como se fosse feita de papel. A criatura riu, um som rouco e sobrenatural, e avançou. Parajós rolou para o lado, escapando por pouco das garras que rasgaram o tronco de uma palmeira, como se fosse palha. Ele correu de volta à vila, o coração na boca, enquanto o uivo da besta ecoava atrás dele. No dia seguinte, a vila estava em polvorosa. Os homens tentaram caçar o monstro com facões e espingardas, mas nada funcionava. As lâminas entortavam ao tocar a pele do lobisomem, e os tiros pareciam apenas irritá-lo. Foi então que Dona Socorro, a rezadeira mais antiga de Rio do Meio, chamou Parajós até sua casa. Isso não é bicho de carne e osso, meu filho. É um encantado. Só o sobrenatural mata o sobrenatural. Com a ajuda dos pajés da região, Parajós começou os preparativos. Eles passaram dias recolhendo ingredientes raros, pólvora benzida com água de um rio sagrado, raspagem de chifre de um bode preto, animal que, segundo a lenda, carregava a força do diabo, ervas amargas colhidas na mata sob o canto de um mutum e uma lasca de osso de boto, presente de um pescador que jurava ter visto o animal se transformar em um homem. Tudo foi misturado em um cartucho especial e selado com uma oração que misturava o português dos colonos com palavras antigas dos índios Tembé, que já habitavam aquelas terras antes de Augusto Correia existir. Enquanto isso, os pajés realizaram um ritual na mata. Tambores rufaram por 3 noites e o cheiro de defumação com folhas de jurema e tabaco subiu aos céus. Eles pintaram o corpo de Parajós com urucum e genipapo, trançando símbolos de proteção, e lhe entregaram um amuleto, uma pedra preta lisa como o rio, que diziam ter sido abençoada por São Cipriano. Quando o bicho vier, mire no coração. Só assim ele vai cair, alertou o pajé mais velho, com os olhos fundos de quem já vira, muitos mistérios. A noite final chegou e o lobisomem reapareceu. Dessa vez ele não se escondeu nas sombras. Caminhou direto para o centro da vila, arranhando as palafitas e rosnando, como se desafiasse os moradores. Mas Parajós já o esperava, de pé, com a garrucha carregada e o amuleto apertado na mão esquerda. O vento parou e o silêncio tomou conta, quebrado apenas pelo som das garras da fera no chão de terra. O primeiro disparo falhou, a pólvora chiou, mas a bala não saiu. O lobisomem avançou e Parajós sentiu o bafo quente da criatura em seu rosto. Num reflexo, ele ergueu o amuleto e a pedra brilhou por um instante, cegando a fera. Foi o tempo que ele precisava. Com as mãos trêmulas, ajustou o cartucho e disparou novamente. O estampido foi diferente, mais grave, quase um trovão. A bala atingiu o
peito do lobisomem e um grito horrível escapou da garganta da criatura enquanto ela caía, contorcendo-se no chão. O corpo da fera começou a mudar. Os pelos recuaram, as garras encolheram e, diante dos olhos atônitos dos moradores, o lobisomem voltou à forma humana. Era um homem magro, de pele marcada pelo sol, com uma cicatriz antiga no rosto. Um murmúrio correu pela vila. É o Zé do Carmo! Zé do Carmo era um pescador de uma comunidade vizinha, desaparecido há 2 anos. Diziam que ele tinha saído numa noite de lua cheia para pescar, mas nunca mais voltou. A polícia procurou. Os amigos rezaram, mas ninguém encontrou o rastro dele. Agora, ali estava, morto, aos pés de Parajós, com um buraco no peito e os olhos ainda abertos, refletindo um brilho que não era humano. Os pajés se aproximaram, examinando o corpo. Ele foi amaldiçoado, disse um deles, apontando para uma marca na nuca do Zé, um símbolo retorcido que parecia queimado na pele. Alguém o entregou para as trevas e ele virou isso. Ninguém soube quem ou por quê, mas os mais velhos juraram que ouviram naquela noite o choro distante de uma mulher vindo da mata. Talvez a mãe d'água, talvez a alma de alguém que sabia a verdade. Parajós foi celebrado como herói, mas nunca mais foi o mesmo. Ele guardou o amuleto e a garrucha num baú, recusando-se a tocar neles novamente. Às vezes, em noites sem lua, ele acordava suando frio, jurando que ouvia um uivo baixo vindo do rio. A vila voltou à paz, mas o medo ficou. E nas festas de carimbó, quando o tambor ecoava e o licor de jambu esquentava as conversas, os moradores contavam a história do lobisomem de Rio do Meio, uma lenda que agora era mais real que nunca. Relato de Charles Silva, por Paravisagento. Gente, siga e compartilhe a página Paravisagento lá no Face, ela é muito boa, viu? Eu recomendo. Olha só, quem será que amaldiçoou o pobre? Será que ele virou amante de alguma entidade da floresta? Vai saber, né? Nunca saberemos. E aí, gostaram dos relatos de hoje? Se sim, deixa aí um like, compartilhe com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai. Vai ser uma honra ter você aqui conosco. E se você tem uma história, um conto, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal e logo logo estarei contando ele aqui. O e-mail do canal está na descrição do vídeo. Ah, e o mais importante, voltem. Voltem sempre que eu estarei aqui esperando por vocês com histórias de arrepiar. Agradeço a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E agradeço a todos vocês aterrorizados que não soltam a minha mão e estão sempre aqui comigo, mesmo esses dias que a minha voz está bugada. Obrigada mesmo. Bem, por hoje é só, fiquem com Deus, obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência e até a próxima.